Então, boa noite a todos e a todas. Então, é com muita alegria que a gente começa a nossa semana Redação Enem 2021. Então, assim, é uma alegria muito grande poder contribuir, né, com a formação de cada um de vocês, de cada um e de cada uma, porque a gente sabe que a redação, ela é uma porta de entrada, dentro das universidades, através do Enem ou através de outros vestibulares, é uma porta de entrada nos empregos públicos, porque agora não só exigem uma prova escrita ou uma prova didática, mas existe também uma dissertação, uma redação. Então, assim, a redação ela é assim muito importante. Esse conhecimento sobre redação ele é muito importante para você ter uma ascensão, né? Ascensão acadêmica, uma ascensão social. E eu fico muito feliz em poder contribuir. Eu sei que muitos de vocês, nós somos uma turma bem heterogênea, né? Tem uns que já têm essa vivência, já passaram por Enem, já fizeram redação, já tiveram êxito com isso, e tem outros que estão começando agora, né? E se vocês quisessem, como a nossa turminha está pequena, falar um pouquinho qual é o seu conhecimento, a sua experiência que você tem como redação, eu gostaria de ouvi-los, porque a partir daí a gente vai, né, complementando aquilo que ainda falta, tá certo? Embora eu tenha uma programação já organizada, mas eu gostaria de ouvi-los. Alguém gostaria de falar? Quais são as suas expectativas para este curso essa semana? O que você já sabe, o que você ainda gostaria de reforçar, o que você ainda sente dificuldade? Eu mesmo nunca fui muito bom em fazer redação, não. Você está em qual série do ensino médio, Gleison? Eu tô no segundo ano. No segundo ano, né? Já fez Enem no primeiro ano ou não? Não, não participei do quando tava no primeiro ano, não. Certo, vai fazer a Primeira primeira vez. vez, a primeira experiência este ano, né? Ótimo. Isso. Mais alguém? Eu também tenho muita dificuldade em fazer. Você está em qual série, Alan? Terceiro, No terceiro já. Esse ano vai fazer para valer, não é? Já fez alguma isso. experiência? Fez alguma prova de Enem antes? Já do ano passado. Ah, certo. Foi mais ou menos boa a redação? Foi ainda difícil? Péssimo. Mas esse ano vai fazer bem direitinho, tenho certeza. Eu vi que você está entusiasmado. A primeira coisa é querer. Quando você quer aprender, você aprende mesmo. Não tem como. Aí quando a gente está um pouquinho mais descansado, descuidado, desmotivado, fica mais difícil. Mas quando a gente está motivado, querendo, não tem como dar errado, tá certo? Vai dar certo, ok? Mais alguém? Bom, gente, olha. Então, vamos começar uma conversa meio informal, depois eu apresento o slide que eu preparei para essa aula de hoje, tá? Então, nós já falamos sobre a importância dessa redação, né? Então, nosso objetivo hoje é que você, ao terminar esta aula, seja capaz de dizer o que a redação do Enem espera de mim, quais são as competências que eu devo apresentar na minha redação para ter uma nota de excelência, tá bom? Nosso objetivo hoje é justamente esse, ser capaz, compreender quais são as competências que a redação, que o Enem exige na hora da redação, né? Então, se você terminar essa aula, você sabe quais são essas competências, para mim está ótimo. Porque a cada aula vamos trabalhar uma temática diferente, certo? Combinado? Então, uma redação, ela tem uma estrutura, nós temos 4 tipos de texto, não é? Vocês já sabem disso. Existem todos os textos do mundo, os mais variados gêneros textuais, eles vão se organizar, enquadrar em 4 tipos de texto. Ou é um texto narrativo, que conta uma história, não é? Que é a narração. Ou pode ser um texto descritivo, que é uma descrição que dá características para você compreender algo ou alguém ou algum lugar. Ou ele pode ser injuntivo, a injunção que dá instruções, né, como um manual de instruções, como as receitas. Ou pode ser um texto dissertativo.
Nas redações, nos vestibulares, no Enem, nos concursos, o tipo de texto que eles pedem quase sempre é a dissertação. No Enem, especificamente, é a dissertação. E a dissertação do Enem, ela é muito específica. Por quê? Porque a dissertação ela pode ser uma dissertação expositiva, que você vai falar de um assunto, não é? Só expositiva, mas pode ser uma dissertação argumentativa, que você não só vai falar desse assunto, mas você vai defender um ponto de vista relacionado àquele assunto. E quando você vai defender, você tem que ter argumentos para convencer, argumentos convincentes. E ainda no final, você tem quase esse assunto, quase sempre essa temática, é uma temática polêmica. E se é polêmica, é um problema. E se é um problema, precisa ser resolvido. E se precisa ser resolvido, você vai propor uma solução. Mas isso é um assunto que vamos trabalhar mais detalhado amanhã. Hoje vamos falar sobre as 5 competências que o corretor da sua redação do Enem, ao pegar a sua redação, ele vai analisar sobre a ótica das 5 competências. Então, eu quero que vocês compreendam bem direitinho as 5 competências para poder, ao redigir suas redações, você já ficar de olho nisso. E assim, eu estou muito bem nessa competência aqui, não, preciso aprender mais sobre isso, né? E assim a gente vai cada vez mais melhorando, ok? Então, digamos, eu nunca nem ouvi falar em redação, e a professora já chega com um negócio de competência. Mas por quê? Porque nós estamos falando especificamente da redação do Enem. E aí, nessa redação, você, em cada competência, essa redação não vale 1000 pontos, né? Então, esses 1000 pontos é dividido em 5 grupos. Cada grupo, cada competência vale 200 pontos. E você sabendo disso, você vai dizer, eu escrevo errado demais, professora. Tá, então se você escreve errado demais, mas tem sentido lógico a sua redação, você só pode perder 200 pontos. Dos 800 pontos, dos 1000 pontos da redação, você pode tirar até 800. Porque em relação ao desvio, aos erros de português, gramaticais, só pode ser descontado até 200 pontos. Não pode ser descontado mais do que isso, não. Né? Então, vamos lá. Vou te apresentar a vocês o slide que eu preparei especificamente sobre essa temática. Vou compartilhar minha tela. Vocês, eu quero que vocês falem alto aí se estão visualizando o meu slide. Sim, professora. Ótimo, então tá bom. Então, Semana Redação Enem 2021 e vamos lá tratar de várias temáticas da redação, mas hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre as 5 competências. Então, eu tenho as competências cobradas na redação Enem. Né? Que competências são essas? O que ele, ao avaliar a minha prova, o redator, ele espera que eu seja capaz de, que domínio ele quer que eu tenha aprendido ao longo da minha vida estudantil, no mínimo 11 anos de estudo, né? O que eu preciso demonstrar? Então, tá aqui, as 5 competências. Vamos ver ela de maneira geral, depois especificada, tá bom? Então, a primeira competência é a competência 1, e ela é justamente nessa ordem. Quando eu corrijo uma redação do aluno, eu já corrijo dando a nota nessa ordem aqui, por isso é importante vocês saberem a ordem, tá? A competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? É você mostrar que você sabe escrever corretamente, né? Que você, no seu texto, está escrito de maneira formal, não de maneira... Uma coisa é a linguagem formal, né? Outra coisa é a linguagem informal. Quando a gente conversa com nossos parentes em casa, na família, quando a gente conversa com nossos colegas no dia a dia, nós falamos de maneira muito informal.
Né? Tem palavras que não estão de acordo com a norma culta, né? Mas isso não tem nenhum problema. É uma outra forma de diz que nós devemos ser bilíngue na nossa própria língua, né? Então, na hora de falar, pode falar de qualquer jeito. Principalmente nós estamos com pessoas bem íntimas. Agora, na hora de escrever, a redação do Enem, ela exige que eu tenha o domínio da modalidade da escrita formal. Quer dizer que eu escreva de acordo com a língua, as regras da língua portuguesa. E as regras não é só aquele negócio de acentuar direito, escrever a palavra corretamente, mas também de forma organizada, uma estrutura sintática que dê para a pessoa ler o texto e compreender, para não ficar várias vezes voltando o seu texto para poder entender o que você quis dizer, certo? Então, primeira competência, repitam comigo. Domínio da modalidade escrita formal, por exemplo, a norma culta, domínio da norma culta, vamos simplificar, domínio da norma culta, certo? Isso vale quantos? 200 pontos. Mas se você errar só uma palavrinha ou duas palavrinhas, não vai ser descontado, tá? Eles aceitam até, até duas palavras, se não for muito comprometedora, nem é descontado, tá? Competência 2. Compreender a proposta da redação. Qual é a proposta? Lê direitinho o que tá dizendo na proposta. Primeira coisa que diz que você vai escrever um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É aquilo que não é em verso. É um texto que você vai escrever do início da linha até o final da linha. Não está formando versos e nem estrofes, né? E você vai redigir um texto dissertativo, argumentativo. Então, você não pode fugir do tipo de texto, né, da forma do texto e nem do tema. Então, você tem que ler o que é a proposta, compreender o que está pedindo e, além de compreender a proposta de redação, aplicar conceito das várias áreas de conhecimento. O que é isso? Olha, você estuda geografia, né? Conhecimento de mundo aí, estuda história, filosofia, sociologia, literatura, tantos conhecimentos que você, biologia, tantos conhecimentos que você adquire ao longo da sua vida, né, acadêmica e também ao longo da sua vida social, não é? Então, você tem que trazer esses conhecimentos, o que tem relacionado ao tema, para desenvolver o tema, não pode fugir, porque se você fugir desse tema, você já zera a sua redação, não é isso? Dentro dos limites estruturais do texto, quer dizer, dissertativo, argumentativo e prosa. Vamos resumir essa competência 2? Então, essa competência 2 que é o quê? Que você não pode fugir do tema, nem fugir do modelo da dissertação argumentativa, não pode ser uma narração, não pode ser uma descrição, não pode ser só uma dissertação expositiva, não pode ser uma injunção, tem que ser uma dissertação argumentativa. E tem que trazer conhecimento de outras áreas, né? De diversas áreas. 3 coisas estão implicadas nessa competência 2, certo? Competência 1, domínio da norma culta. Competência 2, que você compreenda a proposta, o tema, faça na estrutura dissertativa, argumentativa e traga conhecimento de outras áreas. Competência 3 diz o quê? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Quando você vai escrever uma dissertação, você não só fala daquele assunto, né? Discorre sobre aquele assunto, mas você coloca ali o seu ponto de vista, o que você pensa sobre aquele assunto. Né? Então, você vai ter que, nessa competência 3, trazer argumentos que defendam o seu ponto de vista, não pode se contradizer, tá certo? Isso é coerência. Se você diz que é a favor, mostra que é a favor de algo, tem que ir até o final e dizer que é a favor de algo. Se você é contra, você vai mostrar que é contra. Não, não pode fugir. Então, competência 1, que foi domínio da norma culta. Número 2, escrever o texto de acordo com o tema, com os tipos com o tipo dissertativo argumentativo. Tá E preso, não fuja. Oi? Tá preso, não fuja.
Tá preso, não fuja. E trazer conhecimento de outras áreas. E na terceira competência é a questão da coerência. Você vai argumentar o seu ponto de vista de forma que defenda o seu ponto de vista, certo? Na competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. O que é isso, meu Deus? Mecanismos linguísticos. Gente, nada mais, nada menos do que aquelas palavrinhas, aqueles elementos coesivos, aqueles elementos que costuram o texto. Aqui nós podemos simplificar como coesão. Retomar o que nós dissemos antes com outras palavras, ligar uma frase à outra, um período ao outro, conectar um parágrafo ao outro, e essas palavrinhas que vão costurando as nossas ideias, aqueles argumentos, são os elementos linguísticos, são mecanismos linguísticos necessários para construção da argumentação, certo? Então, vamos lá. Competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal. Então, vamos simplificar mais. Competência 1, domínio da norma culta, que é a norma culta que escreve corretamente, né? Competência 2, o tema, o dissertativo, argumentativo e os conhecimentos das diversas áreas, né? Competência 3, coerência dentro dos argumentos. Competência 4, coesão, usar coesão. Então, tem aula só sobre coesão, para a gente aprender melhor. E chegou a competência 5. Gente, eu não falei para vocês que sempre na redação a gente tem um problema, né? E nesse problema a gente vai argumentar sobre ele, mostrar aquelas causas, as consequências, e no final nós vamos ser tão sábios de apontar uma proposta de intervenção. O que pode ser feito para resolver? Então, como é que diz aqui a competência 5? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado e respeito os direitos humanos. Que é muito cuidado, gente. Olha, como é que você vai saber se está respeitando ou não os direitos humanos? A primeira coisa é ler mesmo, né? Os direitos humanos, gente. Não dá, um aluno de terceiro ano tem que estudar sobre os direitos humanos. Até para poder fazer os comentários, então, assim, não é só na proposta que tem que ter esse respeito pelos direitos humanos, mas durante toda a sua produção. Então, a gente precisa realmente conhecer quais são os direitos humanos. Até que ponto eu estou ferindo o direito humano. Então, vocês têm que estudar sobre isso. Vou colocar também nesse grupo um material sobre direitos humanos, tá bom? Então, vamos relembrar nossas competências. Número 1, domínio da norma culta. 2, tema, estrutura dissertativa argumentativo, conhecimento de outras áreas. 3, coerência nos argumentos. 4, coesão. 5, proposta de intervenção. E aí, cada um desses vale 200 pontos. 200, 400, 600, 800, 1000 pontos. Então, só para resumir aqui, gente, olha. Quando a gente vai corrigir a redação de vocês, então vale 200, cada um desses itens, aqui está simplificado, né? A primeira competência, norma culta. A segunda competência, coerência com o tema, trazer conhecimento de outras áreas e fazer uma estrutura de acordo com uma dissertação argumentativa. Terceira competência, coerência nos argumentos, não é? Trazer argumentos que fundamentem o meu ponto de vista, mas com coerência. E quarta competência, a coesão, usar palavras que vai encadeando um parágrafo ao outro, um período ao outro, costurando o texto de maneira coesiva, né? E a quinta competência é a proposta, elaborar uma proposta viável, que possa ser executível, né? Que possa ser executada. E uma proposta inovadora, que fique bem clara. Quem é que vai fazer essa proposta? Como vai fazer? Né? Qual o efeito dessas propostas? Então, deixar uma proposta bem esclarecida, certo? Então, nessas competências, cada uma das competências vale quantos pontos que eu falei?
200 pontos, não é? Só que eu não posso dizer, eu analisei essa aqui, não está muito boa, não, mas vou dar 55 pontos. Não, não existe 55 pontos, porque ela é analisada de 40 em 40. Se for uma proposta, se for cada um dessas competências, vale 200 pontos. Se estiver perfeito, fica 200. Se tiver mais ou menos um pouquinho de item que não está muito bom, pode ficar 160. E assim vai caindo, de 40 em 40, 120. Se tiver muito precária, 80, depois 40, se não atingir o critério da competência, pode ser 0, tá? Então não pode ser 50, não pode ser 60, 70, não. É de 40 em 40 que é analisada. Entenderam isso? Mais ou menos, pode explicar de novo, professor? Posso. Então, assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Digamos que aqui está a sua redação. Uma folhinha de papel, e eu estou analisando a sua redação, né? Aí eu vi que tem muitos erros de português, tem muitas palavras sem acento, e eu percebi que eu precisei retornar o texto várias vezes, porque eu não entendi o que você disse. Então, aqui na norma culta, vale 200 pontos, mas eu vi que percebi que tem erros demais. Então, eu não posso dar 200 nem 660, porque eu vi que tem muito desvio. Então, eu vou dar o quanto? Posso dar 100 e 120. Então, eu vou dar 120 pontos aqui, porque encontrei muitos desvios. Mas até que você escreve, deu para entender o texto, só não deu, foi porque teve demais, 120. Eu podia dar só 100. Eu não posso dar só 100. Por quê? Eu não posso dar só 100 porque, de acordo com os critérios, eu vou diminuindo de 40 em 40. Então, se eu tenho 200, eu tiro 40, fica 160. Se eu tiro mais 40, se não foi tão legal, fica 120. Entendeu agora? Mas entendeu? Tem nesse sentido. Então, cada um desses aqui, a segunda competência que eu vou analisar, olhar se você não fugir do tema, fugir não, de acordo com o tema. Trouxe conhecimento aqui, umas palavras aqui dos filósofos, então trouxe conhecimento de outra área. E fez de acordo com a estrutura aqui, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, aqui, eu poderia ter melhorado nos conhecimentos. Então, aqui vai uns 160, né? Não está perfeito, não está 200, mas não está também tão ruim, então é 160. Aí eu vou aqui na coerência dos argumentos. Ele começou falando que era de acordo, tal. Estava aqui os argumentos todinhos, argumentava na mesma unidade, não fugiu da temática, era de acordo com a realidade. Então, os argumentos foram bons, não foram tão perfeitos, mas aí 160, talvez. Aí a coesão. Ixi, Maria, agora na coesão ele misturou tudo. Tem hora que ele queria acrescentar uma informação no mesmo sentido dos argumentos, mas ele usou uma coesão, um elemento mas. Mas é uma conjunção adversativa, e ele botou como se ele ia acrescentar informação e botou mas. Então já não deu muito certo. Mas ele começou a proposta toda uma vez, não colocou nenhum elemento coesivo, nem uma palavrinha logo, portanto, usou nada, e foi muito ruim. Não usou quase nada de elemento coesivo, então, são uns 80 talvez por aqui, ou 40, né? Agora, a proposta até que ele diz que o governo deveria fazer isso, por isso, mas só bota o governo, por que só o governo vai fazer isso? Mas não bota como ele deve fazer. Então, deve aqui uns 120, né? E aí vai somando tudo isso, vamos somar? Vamos lá, 0000, professor de português, em matemática não, se eu errar aqui não é nada não, viu? 2 e 6, 8, 8 e 6, 14, 14 e 8, 24, né? E com mais 2, 26. Falta 2 e 6, leva 2, né? 2 e 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, aqui essa redação deu 660. Professor, mas isso não podia ser, só podia ser, não pode ser 60? Não, pode, a soma aqui pode, não pode cada um desses elementos, né? Então, esses elementos só pode, cada um desses aqui só pode ser avaliado com esse grupo aqui, ou 20, ou 200, ou 160, ou 120, ou 180, ou 40, ou 0. Ou 80, né? Ou 40 ou 0. Entenderam isso aqui? É só isso.
É só Sim, para entendi. saber. É só para quando você receber redação. Aí, quando você receber uma redação dessa, aí você diz, meu Deus, eu estou muito bom no segundo tempo, no terceiro. Eu preciso melhorar um pouquinho os meus conhecimentos gramaticais, né? Um pouquinho melhorar a minha proposta, mas que eu preciso mesmo estudar essa quarta competência. Que quarta competência é essa? Coesão. Eita, eu tenho que saber quais elementos coesivos, que elemento eu uso quando eu quero acrescentar uma informação, que palavras eu uso quando eu quero fazer uma comparação, mostrando causa e consequência, que palavras eu uso quando eu quiser concluir a minha dissertação, entenderam? Aí você, já sei que eu estou mais ruim na quarta competência, então vou ter que voltar lá. Ficou claro agora? Sim, professora. Bom, mas agora eu fiz um apanhado geral, né, das 5 competências. Agora vamos ver de uma por uma, tá? A primeira competência é sobre o quê? Nós já conversamos sobre isso, é sobre a norma culta, que está bem específico aqui na competência, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, aqui, quando o professor vai avaliar, ele avalia em 2 momentos. O primeiro momento avalia a estrutura sintática. O que é isso? Ele leu o texto todinho, vê se deu para entender a sua ideia, por isso que o texto seu tem que ser claro, gente. Se deu para entender o que você quis dizer. Porque um texto com uma boa estrutura sintática, ele não interfere na fluidez da leitura do texto, ou seja, você lê de uma vez só e já entendeu. Agora, um texto, quando está uma estrutura sintática mal elaborada, as frases curtas demais ou longas demais e sem sentido, a gente lê, aí não entendeu, aí volta de novo para tentar ler novamente, entendeu? Então, se tiver falha, precisa a gente ficar retomando a leitura. Se não tiver, então aqui é isso aqui também faz parte do domínio da modalidade de escrita formal, a norma culta. E o outro são os desvios. O que é os desvios, gente? São os erros. Nós não erramos na nossa língua, nós desviamos aquele conhecimento que deveria estar impregnado na nossa vida, a gente desvia. Desvia por quê? Justamente porque muitas vezes nós falamos diferente do jeito que deveríamos escrever. Por isso é que a gente tem esses desvios. E aí entra a gramática, né? Quais são esses desvios? A acentuação. Gente, na acentuação, quando eu corrijo a redação por aí, tem muito erro sobre de palavras que parecidas. Por exemplo, uma palavra científico, né? Científico. Vou escrever a palavra aqui. Científico. É porque eu estou sem mouse. A palavra científico não tem um acento agudo no i, científico. Aí, quando a pessoa escrever a palavra cientificamente, aí já não tem mais acento, porque a palavra não é mais uma proparoxítona. A palavra agora é uma paroxítona. A palavra, a sílaba mais forte agora é o men, cientificamente. Então, também não tem mais acento, mas as pessoas terminam colocando o acento. Então, às vezes a pessoa erra por falta de atenção na acentuação. Ortografia, quando você escreve algumas palavras que está escrita de maneira, às vezes é com SS, você colocou um C cedilha, né? Então, quando você tiver dúvidas relacionadas a isso, você não substitui a palavra. Outra coisa que você até estudar mesmo, a questão em relação ao hífen, porque mudou muito quando houve o acordo ortográfico, as regras de hífen mudaram demais. Então, precisa ter esse cuidado. Agora, uma coisa simples, que quase todo mundo erra, gente, e é a separação silábica. Nós chamamos isso de translineação. O que é isso? Eu estou escrevendo aqui meu texto, né? Comecei com um parágrafo, comecei a escrever. Só que tem uma palavra e aí não cabe aqui. Digamos que a palavra era público. Eu botei pu, aí só cobro até o B. Aí o que eu faço? Boto um traço aqui e boto o restante aqui, né? Na outra linha, né? Bli, co. Público. Olha essa palavra, gente. Pub, aí liga Tá do errado. lado. Errado. Ela está errada 2 vezes, né? Primeiro botou uma acentuação aguda aqui, um acento agudo e pu. E
a questão da separação, né? Eu não posso separar, colocar nessa translineação, separação de uma linha para outra, eu tenho que separar corretamente. Eu só coloco só por, aí boto o oblíquo aqui embaixo, ou então eu já coloco. Então, o ideal seria isso, né? Que só cobre 3 letras. Então, eu colocaria só 2 e botar o restante aqui. O bli, o B faz parte da segunda sílaba do bli, então teria que estar aqui juntinho, não pode estar separado. Então, essa separação silábica tem que ser corretamente. Uma outra coisa em relação a maiúsculo e minúsculo, gente. Ó, iniciou um parágrafo, iniciou com letra maiúscula. Após ponto, letra maiúscula. Nomes próprios com letra maiúscula, então tem que ter esse cuidado. Os demais é com letra minúscula. Então, as pessoas misturam muito. Outro desvio que aparece, regência. O que é um desvio de regência? É quando tem algumas palavras que regem uma preposição, às vezes não coloca a preposição corretamente. Por exemplo, assistir, no sentido de ver. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, a palavra assistir, no sentido de ver, né? Então, tem que ter sempre um A. Assistir a, se for ao filme. Então, assistir ao filme, não assistir o filme. Né? É erro de regência. Outro erro também relacionado à concordância. O que é concordância, gente? Relacionado a plural, singular, masculino, feminino. Lembra disso? Concordância é plural, singular, masculino, feminino. Então, se o sujeito está no masculino, plural, então tem que estar, se for concordância verbal, tem que estar no masculino, plural. Se for feminino, singular, tem que estar no feminino, singular, certo? Outro desvio também em relação a acentuar a pontuação, gente, que tem mais relacionado ao uso da vírgula. Né? Até os outros sinais de pontuação não erram muito, não, mas em relação à vírgula, tem vírgula em todo lugar, tem gente que coloca toda vírgula que vai confundir, não é? Desnecessariamente. Outros já não sabem como empregar. O emprego de pronomes, importantíssimo, principalmente nessa questão da coesão, quando eu uso um pronome para substituir um outro nome, para retomar o que eu já disse antes. Relacionada ao uso da crase, lembra da crase? Que é o A mais o A, que dá igual o A com acento grave, não é? Então, muito desvio. Só posso colocar um acento grave se for diante de palavras femininas, né? Que é um A, gente. Então, aqui vai estar o quê? Um A com um acento grave. Antes de palavras masculinas ou de verbos, eu não posso usar um A com acento grave. Esse é um outro assunto, né? Outro desvio também que a gente percebe é a informalidade. A gente fala muito às vezes coloca, de acordo com o que a gente fala, então tem que ter esse cuidado, gente. A marca de gírias, de expressões que usam no dia a dia que não está de acordo com a norma culta, então a gente tem que ter esse cuidado, né? E a gente só percebe isso, gente, se você for escrevendo e o professor vai para nós, gente. Aqui você pode usar lá com o seu jogo de futebol, mas aqui na redação, essa expressão aqui, né, está muito... Então, é importante mais a produção textual, né? E o outro desvio, relacionado a desvio de escolha vocabulária. Às vezes você escolhe uma palavra que você nem sabe direitinho o significado daquela palavra. E, às vezes, naquele contexto ali, não combinou. Né? Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Certo? Então, tudo isso que nós falamos, ele só vai concorrer a 200 pontos. Por quê? Porque faz parte da primeira competência, que vale 200 pontos. Tá bom? E aí sempre a gente vê, né, que vale 200 pontos, se é tudo ok, mas se tiver só uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios, ainda, se não for tão grave, não perde pontos, não, continua com 200 pontos, tá bom? A competência 2. Eita, a letra perdeu vocês. Leiam aí essa competência 2, gente. Então, a competência 2, nós discutimos sobre ela, né? Ela fala de quê, a competência 2? Ela fala de... Deixa eu pegar aqui meu pincel. O seu texto tem que ser escrito de acordo com o tema. Você tem que entender qual foi a proposta da redação, qual é o tema que está sendo apresentado. Então, tem que falar sobre o tema. E é um texto sempre dissertativo, argumentativo. O tipo de texto é dissertativo, argumentativo. Então, você não pode fazer uma descrição, você não pode fazer uma narração,
você tem que fazer um texto dissertativo, argumentativo, fazendo argumento, naquela estrutura lá. Qual é a estrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos trabalhar isso amanhã. E trazer conhecimento de outras áreas, né? Conhecimento que você, das coisas que você aprendeu nas aulas de história, os fatos históricos, conhecimento dos livros que você leu na literatura, tanto dos autores como dos personagens dos livros, pode trazer conhecimento de outras áreas. Fala dos filósofos, o que diz aqueles sociólogos. Então, é importante você, quando o professor dessas áreas dando aula, gente, principalmente agora que vocês já estão no terceiro ano, e quem não tiver também, vocês vão anotando de cada pensador daquele qual é a essência, que embora você não saiba como ele disse, mas você sabe o que ele disse. Não é obrigado a escrever com a mesma palavra, mas com o mesmo sentido, né? Se você vai aprendendo. Fala de Karl Marx fala do quê? Fala dessa questão do trabalhador, da questão, né, da mais-valia, né? Então, vai associando, certo? Aqui eu queria chamar a atenção para vocês para a palavra tangência. O cuidado para não tangenciar. O que é isso, gente? O tangenciamento é diferente da fuga do tema. Porque se você fugir do tema totalmente, você já zerou a sua redação. Mas a tangência é quando você não sabe falar do assunto, só se aproxima, mas você não aprofunda porque você não tem conhecimento suficiente, você não leu muito. Você leu o texto de apoio, mas você não entendeu o texto de apoio. Aí você aponta o assunto, mas não argumenta convencionalmente, né? Não argumenta profundamente. Isso é tangência. Aí a tangência, você vai diminuir texto, vai diminuir pontos na competência 2, porque fala dessa questão do conhecimento do tema, né? De compreender a proposta do tema, a proposta da redação e trazer conhecimento de outras áreas, né? E vai também comprometer a competência 3. O que é isso? É os argumentos com coerência. Por isso, quanto mais vocês lerem, quando tiver as aulas mesmo do dia a dia de vocês, preste atenção, gente. Anotem, percebam, vão adquirindo e leem também. Ler também outras redações é tão bom para compreender como é que as pessoas argumentam, principalmente redações nota 1000. Vou depois mandar umas para vocês. Então, nessa competência 2, que é o quê? Que é ver se você traz, além de não fugir da temática e trazer um texto dissertativo argumentativo com essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, você vai trazer conhecimento de outras áreas. Como? Como é que eu posso atingir esses 200 pontos? Então, você pode dar exemplos. Exemplo dos melhores, gente. Porque quando você está escrevendo o seu texto, falando de um assunto, e quando você dá exemplo, fica bem claro o seu texto. Não é só um exemplo, não, pode dar mais exemplos. Né? Então, é por isso que é importante você ler, estar antenado nas coisas que acontecem no mundo, porque você vai saber exemplificar. Não é? Pode também dar dado estatístico, mas só que esses dados com números, eles são mais difíceis porque você não pode inventar. Também não deve pegar aqueles dados tem no texto de apoio. Por quê? Porque não vai contar linhas ali, você tem 30 linhas. Aí, se você escrever um dado dali, você vai diminuir as suas linhas. Né? Pode trazer resultado de pesquisas, pode trazer fatos comprováveis mesmo que aconteceram, mesmo que não seja com pessoas muito conhecidas, mas você pode mostrar que acontece com pessoas, isso, mesmo que não mencione que são as pessoas. Trazer citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, quando você conhece essas citações, não é? Pode fazer alusões históricas, né? Fazer a comparação com um fato histórico, ou trazer algo filosófico, cultural, sociológico, científico, quer dizer, conhecimento de diversas áreas que você adquiriu, você pode trazer, se tiver relacionado àquele tema, certo? Pode também fazer comparações entre fatos, situações, épocas diferentes, aconteceu isso em época tal, hoje acontece isso assim, em tal lugar acontece assim, no Brasil é assim, é diferente nesse sentido, entendeu? Então, são algumas estratégias que você pode usar trazendo conhecimentos de outras áreas. Né? Aí já vamos, competência 1, norma culta, competência 2,
tema, estrutura da redação e conhecimento de outras áreas. Agora, a competência 3, não é? Diz tudo isso que se resume em quê? Na coerência dos seus argumentos que defendem o seu ponto de vista. Então, para ser atingir esses 200 pontos, você apresentar uma apresentação clara da sua tese. O que é tese? A tese é o seu ponto de vista. Tese é a sua opinião, que você não diz eu acho, eu penso, na minha opinião, você não diz isso, porque o seu texto é em terceira pessoa, mas você vai trazer, deixar claro qual é a sua opinião, o seu ponto de vista em relação daí, e vai trazer argumentos que sustentam este ponto de vista. Não pode fugir disso, tá bom? Você não pode dizer, por exemplo, que você é contra o aborto, né, porque cada ser precisa viver, aí depois no argumento você diz que a mulher pode fazer com o computador o que ela quiser. Então, inclusive abortar. E aí? Ele está se contradizendo, né? Você pode trazer relações de sentido entre as partes do texto. Eu escrevi minha introdução, afirmando uma tese, e eu vou argumentando isso. Nesses meus argumentos, eu tenho exemplos que fortalecem, que sustentam essa minha tese, mas eu tenho mais outros exemplos, então eu vou apresentando, acrescentando as informações, certo? As ideias desenvolvidas seguindo uma ordem lógica, não é? Sem contradição, sem perder o sentido, de modo que cada parágrafo apresenta informações novas e coerentes, quer dizer, com sentido, sem contradições, sem repetição também. Não pode dizer, eu digo isso com as palavras, e agora no segundo parágrafo eu vou dizer a mesma coisa com novas palavras. Não. Você tem que acrescentar informações. Adequação entre o conteúdo e o mundo real, também não posso inventar, gente. Eu não posso trazer informações que não existem no mundo real. Eu não posso falar de coisa, por exemplo, aqui em Pedro II, não posso dizer que o clima aqui é muito frio, né? Eu tenho que ir, não posso dizer que aqui é tão frio que chega a cair neve. Não posso, né? Porque fica contraditório do mundo real. Então, os meus argumentos têm que ser convincentes, reais, e ser de acordo com a realidade também. Dentro do texto tem que ter coerência, mas coerência também com o mundo lá fora. E a qualidade dos argumentos, pode ser argumentos muito, né, muito simples, só para poder preencher ali. Né? Então, para mim, atingir os argumentos também, meus respondo, eu preciso ter uns argumentos bons. Né? E aí chega a competência 4, que é esse mecanismo linguístico, que nós resumimos como coesão, que é o domínio desses mecanismos linguísticos. Que mecanismo é esse? Essas expressões que vão costurando o texto, eu quero dar explicação. Eu digo isso, pois, por que, tralá. Eu quero mostrar causa. Isso aconteceu devido a... Então, eu posso usar qualquer um desses elementos. Eu quero mostrar a consequência. Então, isso é tão, né? Aí mostro tanto que... Ou então, eu vou iniciando ou costurando a minha fala, a minha escrita com esses elementos. Eu quero dar a ideia de adversidade, de oposição, né? Ideias contrárias. Então, eu vou usar o quê? Mas, então, porém, entretanto, né? Qualquer uma dessas expressões. Eu quero acrescentar informação no mesmo sentido, mas outras informações. Não só isso, mas como também, né? Mas também, além disso, né? Além do mais, eu vou acrescentando as informações. Esses elementos, se você tira, não perde o sentido do texto, ainda dá para a gente entender. Mas, como você sabe que ele vale 200 pontos, então eles têm que aparecer no texto, certo? E aí chegamos na nossa quinta competência, que é a proposta de intervenção do Enem. O que é a proposta? Eu vou apresentar uma solução para este problema que foi apontado na introdução, que eu argumentei no desenvolvimento, e agora eu vou apresentar uma solução. Eu tenho um problema e vou encaixar uma solução. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, se eu estou falando, por exemplo, de
de abuso sexual. Mesmo que eu diga, os abusadores deveriam ser cortados o pênis. Eu posso até pensar isso, mas não pode dizer isso que fere os direitos humanos, né? Não pode fazer isso com as pessoas, né? Então, nessa proposta, eu tenho que ver 5 elementos. O que deve ser feito, que é a ação. Deve ser feito o quê? Aí o outro elemento, quem vai fazer, que é o agente. De que maneira ele vai fazer? Esse agente pode ser o poder público? Pode. Pode ser a sociedade civil? Pode. Pode ser uma instituição? Pode. Pode ser... Então, quem poderia melhor se faria, solucionaria esse problema, ou amenizaria? Né? Como? Que é o modo meio. E qual é o efeito dessa minha proposta para este problema, para a sociedade? E aí eu vou detalhar uma coisa, ou detalhar a ação, ou detalhar o meio, como deve ser feito, para, né, deixar mais bem claro, ok? E aí, já, professora, mas é muito complicado. Não, não é. O que é complicado é você só ver a teoria e não ir para a prática. O que é preciso, gente, é treinar. Treinar a redação. Ler e treinar. E quando eu digo treinar, é simulando mesmo. Por exemplo, se eu vou escrever um texto, vou começar aqui, eu vou uma redação, no dia do Enem eu tenho mais ou menos 1h30 para fazer a redação. Então, durante a minha vida estudantil, eu vou treinar 1h30. Por quê? Porque é o tempo que eu vou ter. Porque se eu ficar a semana todinha tentando fazer uma redação, eu não estou treinando. Por quê? Porque no dia da prova eu não tenho uma semana toda para fazer. Eu tenho 1 hora no tema que eu ainda nem sabia que seria, surpresa, e eu tenho 1h30. Então, eu tenho que treinar na minha vida desse jeito, 1h30. Saiu só a introdução? Pronto, vamos treinar mais. E aí, até chegar, você conseguir fazer em 1h30 sua redação completa. Fazendo rascunho e depois passando a limpa. Uma outra coisa, é importante treinar numa folha numerada. Olha essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 30, né? Você tem 30 linhas. Então, já treinar assim. Por quê? Porque no dia e também só treinar com 2 folhas, gente. Vou até escrever aqui, só 2 folhas. Você vai ter uma folha para o rascunho e uma folha para passar limpo. Por quê? Porque tem gente que rasga quase um caderno completo, né? Faz um borrão e joga fora, faz outro borrão e joga fora. No dia do Enem, você só tem 2 folhas, o rascunho e a folha original. Então, você não pode treinar com várias folhas, não. Treine só com 2 folhas, certo? Passei o rascunho, pode escrever o rascunho, borrar o rascunho de qualquer jeito. Depois passar limpo. E tudo isso em 1h30, certo? Outra coisa, só coloca o que for pedido. Por exemplo, o título. O título não é solicitado, não vale ponto no Enem. O que você quer perdendo tempo com esse negócio de título, minha gente? De jeito nenhum. Primeiro, não tem nem espaço para esse título. Por quê? Porque aqui já é numerado, né? Se até aqui é a número 1, então aqui já tem que ser feito o quê? Já o primeiro, já começa, o seu texto já começa aqui. Então, deixa mais ou menos 2 dedinhos, já começa o seu texto aqui com letra maiúscula e começa a escrever. Não tem espaço para negócio de título, não. Quando a redação vem com título, ela vem com uma listazinha assim, ó, centralizada, para você escrever o título. Mas a redação não vem do Enem, então não vá perder tempo. Se for na prova de concurso, e que na prova, no edital pede para você fazer um título, aí você pode fazer. E se for para fazer, o título ele é por último. Depois que vai a redação todinha, você lê que título resumiria essa redação. É que você coloca o título. E ainda por cima, o título não pode ter palavras lá do tema, não. Tem que ser um título criativo. E a outra coisa importante para treinar, gente, é leitura. Leitura de obras, leitura de jornais, de editorial de jornal, assistir as informações, para você poder argumentar e ter exemplo, certo? Importantíssimo. Ok? Pode também, leitura, você pode fazer um banco de dados de expressões de fatos históricos, de frases de filósofos, para você, no dia que se combinar com aquela temática, você lembrar, não é? Certo, gente?
Deu para entender as 5 competências cobradas no Enem? Se deu, eu fico muito feliz porque o objetivo foi atingido. Agora, se não deu, vou ficar triste porque é sinal que o objetivo não foi atingido, certo? E aí, minha gente? O que vocês me dizem? Deu para entender as 5 competências? Deu ou não deu? Deu, certo. Deu. Deu para entender as 5 competências?